Multiplicação de números fracionários. O dobro, o triplo, a metade, a terça parte, etc. de frações. Sexto ano, quarto bimestre, primeira avaliação, primeira prova, primeira parte. Observação: todos os resultados, se possível, na forma de fração irredutível. Então, depois que a gente aprende a simplificar uma fração, a gente não entrega mais um resultado sem simplificar. Não existe a necessidade de pedir para simplificar. O aluno deverá saber fazer a simplificação e deixar a fração na forma irredutível. Primeiro exercício: efetue as multiplicações. Multiplicação de fração é muito simples. É só eu multiplicar numerador com numerador, que olha, e denominador com denominador. Ou seja, é como se tivesse aqui uma reta. E eu devo multiplicar o número de cima com o número de cima, o número de baixo com o número de baixo. Antes de fazer a multiplicação, eu vejo se existe algum número de cima que dá para simplificar com o número de baixo. 5 com o 3, 5 com o 7, não dá. O próximo, 2 com 3, 2 com 7, não dá. Então, é só fazer a multiplicação. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 7, 21. Acabou. Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos 4 quintos vezes 3 oitavos. Então, antes de multiplicar 4 por 3, 5 por 8, eu vejo se eu posso tornar essa fração mais simples. De que maneira? O 4 e o 8 dá para dividir, olha. Eu marco aqui dividir e dividir. E vou pensar, que número dá para dividir 4 e 8 ao mesmo tempo? Dá para dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Mas ainda vai dar para dividir mais. Então, se eu conseguir perceber que dá para dividir por 4 e por 4, eu já divido por 4. Risco aqui, faço um traço que ele não vale mais. E 4 dividido por 4 dá 1. Faço uma bolinha, é ele que está valendo. 8 dividido por 4 é 2. Faço uma bolinha, é ele que está valendo. Em cima eu tenho o número 1 e o número 3. Embaixo eu tenho 5 e 2. Não dá mais para simplificar. Então, é só multiplicar. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 2, 8. Se por um acaso eu tivesse simplificado por 2 e não tivesse percebido que daria para simplificar novamente, quando eu chegava aqui, eu poderia simplificar. Mas é mais fácil simplificar aqui, antes de multiplicar. Letra C. Na letra C, eu tenho 21 oitavos e 14 sextos. Eu vou ver que número é que eu vou simplificar. Então, eu posso tanto simplificar aqui 21 e 6, porque 21, 2 mais 1 é 3. Todo número que eu somando tá na tabuada do 3, eu posso dividir por 3. 21 dá para dividir por 3. 14 dá para dividir por 2. E o 6 aqui embaixo dá para dividir por 3 e dá para dividir por 2. O 14 e o 8 também dá para dividir por 2. Mas se nós acabarmos primeiro com o número, eu nem vou precisar fazer multiplicação aqui embaixo. Por exemplo, 14 e 6. 14 e 6 dá para dividir por 2. Então, 14 e 6. 14 dividido por 2 dá 7. Ele que tá valendo. 6 dividido por 2 dá 3. É 3 que tá valendo. Agora, 21 e 3 dá para dividir por 3 e por 3. 21 dividido por 3 dá 7. 3 dividido por 3 dá 1. Em cima eu tenho 7, 7.
Embaixo eu tenho 8 e 1. Não tem mais nenhum número que divide o número de cima e o de baixo pelo mesmo número. Então, é só multiplicar. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 1, 8. Não tem mais nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo. Aqui eu tenho a letra D, 15, 5 mais 1, 6. Dá para dividir por 3. E 6 também dá para dividir por 3. Aqui eu tenho 9. 9 dá para dividir por 3. E 6 também. E 20 dá para dividir por 5, porque todo número que termina em 0 ou 5 dá para dividir por 5. Então, eu posso dividir aqui por 5 e aqui por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 20 dividido por 5 dá 4. Agora, aqui ainda dá para dividir. Ou eu divido esse e esse, simplifico esses dois, ou 9 eu simplifico com o 6. Eu posso preferir terminar esse daqui, esse 3, para não precisar multiplicar. Ou então, dividir aqui, ó, esse e esse. Por quanto? Por 3 e por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Em cima tem 3 e 3. Embaixo tem 2 e 4. Não dá para simplificar por 3. Então, eu multiplico. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. Próximo. Efetue as multiplicações. Quando eu tenho um número inteiro que não tem o tracinho da fração, eu posso colocar aqui o número 1. Não altera nada. Mas eu não tenho essa necessidade de pôr o número 1. Eu só vou pôr o número 1 se eu tiver dúvida. Porque o número de cima eu multiplico com o de cima e o de baixo com o de baixo. O 4 aqui está em cima. Não tem nenhum número embaixo que dá para dividir com o número de cima. Então, é só eu fazer 4 vezes 12. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 48. 1 vezes 5, 5. Aqui eu tenho a mesma coisa. Se você achar que é melhor colocar o número 1 para não se perder, coloque o número 1. Aí, olha, a nossa fração ficou isso daqui, ó. 3 e 18 está em cima, 2 e 1 está embaixo. O 2 e o 18 são números pares, dá para dividir por 2 e por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 18 dividido por 2 dá 9. E 9 vezes 3 é 27. 1 vezes 1 é 1. Se por um acaso eu começar a colocar o traço da fração e começar a pôr o número, não apague, que vai ficar rasurado, vai ficar feio. Continue, põe o 1, e aí continua aqui e tira o 1 daqui de baixo. O resultado, nunca coloco o número 1 aqui embaixo, fica feio. Terceiro exercício. Efetue as multiplicações. Nesse terceiro, nós vamos ter 3 frações. Então, eu vou multiplicar normalmente, como se fosse aqui, ó, só um traço aqui, ó, e o número de cima multiplicado com o de cima, o de baixo multiplicado com o de baixo. Mas antes, eu vejo se tem algum número que dá para simplificar em cima e embaixo pelo mesmo número. Olha, eu posso dividir o 6 pelo 3 aqui, ó. 6 e 3 dá para simplificar. Por quanto? Por 3 e por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. Aqui em cima ainda eu tenho 2 e o 15. O 15 dá para eu dividir por 5 ou com o 3. Então, olha, põe um tracinho de divisão e põe o tracinho de divisão no outro, vejo qual é o número que dá para dividir 15 e 5 ao mesmo tempo. É o 5 e é o 5.
5 dividido por 5 é 1. 15 dividido por 5 é 3. Agora, a gente olha e percebe que aqui tem um 3, mas aqui também tem um 3. Dá para eu simplificar esse e esse. Eu divido por 3 e divido por 3. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Aqui embaixo terminou tudo em 1. Isso quer dizer que pode ter o número que for em cima, não vai dar para simplificar mais. Então, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 1 eu nunca coloco no resultado no denominador, ou seja, no número de baixo. Vamos para a letra B. Na letra B também nós temos 3 frações, ou seja, 9, 10, aqui em cima, no numerador eu tenho 9, 10 e 7. No denominador, 4, 21 e 3. Então, eu vou verificar quais são os números que dá para dividir. Dá para dividir, para simplificar, 9 e 21 por 3, ou 9 e 3. Aí, quem está fazendo é que decide. O resultado será o mesmo. Se eu simplificar com esse ou se eu simplificar com esse, o resultado será o mesmo. Então, eu vou dividir, ou seja, simplificar com esse. 9 eu vou dividir por 3 e 3 por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Põe o número 3. 3 dividido por 3 dá 1. Esse daqui já terminou. Não dá para simplificar mais. Aqui em cima eu tenho 3, 10 e 7. Esse 3 e esse 21 dá para simplificar. Então, eu vou pôr aqui o tracinho, aqui a divisão, símbolo da divisão. 3 eu vou dividir por 3 e 21 por 3. 3 por 3 dá 1. 21 dividido por 3 dá 7. Então, aqui em cima já não dá mais para simplificar esse. Aqui tem o 10 e o 7. E aqui tem o 4 e o 7. Eu vou simplificar o 7 e o 7. 7 dividido por 7 e 7 dividido por 7. 7 por 7 dá 1. 7 dividido por 7 dá 1. Sobrou aqui em cima o 10, embaixo 4. São números pares. Terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, dá para dividir por 2. Então, eu ponho 2 e o 2. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Agora é só multiplicar. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Toda vez que chega a 1, é porque acabou a simplificação. E qualquer número multiplicado por 1 é o número que eu estou multiplicando. Efetue as multiplicações. 2 inteiros e 1 quarto. 3 vezes 3 inteiros e 1 terço. Antes de multiplicar, esse número misto, eu tenho que transformar ele numa fração imprópria, aquela que o número de cima, ou seja, o numerador, é maior que o denominador. Então, eu vou escrever aqui, ó, 2 inteiros e 1 quarto. Multiplico pelo de baixo e somo com o número de cima. Porque se eu tiver 2 inteiros e mais 1 quarto, eu tenho 2 inteiros que foram divididos em 4 partes. Olha, cada inteiro vai ter 1, 2, 3, 4. Com mais um inteiro que foi dividido em 4. Ó, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 8 pedacinhos, mais um ainda 9. Como eu faço para não precisar fazer o desenho? Multiplico 2 vezes o 4 e somo com 1. E sempre o número de baixo será igual. Quando eu ponho um sinal aqui de igual, eu volto e ponho uma setinha. 2 vezes 4, 8, mais 1 quarto. 8 mais 1, 9 quartos. Então, esse 9 quartos eu vou pôr aqui embaixo. 9 quartos. 9 quartos.
Agora eu vou achar esse. 3 inteiros e 1/3. Multiplico com o de baixo e somo com o de cima. 3 vezes 3, 3 vezes 3, mais 1. O número de baixo permanece o mesmo. 3 vezes 3, 9, mais 1 e o 3 embaixo. 9 mais 1 é 10, 10/3. Vamos ver? 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, 10. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 10/3. É esse número que eu vou pôr aqui. Antes de multiplicar, eu vou analisar se dá para simplificar algum deles. O 9 e o 3 estão na tabuada do 3. Dá para dividir. Põe lá o pontinho aqui, o símbolo da divisão. Aí analisa por quem tá para dividir? Por 3 e por 3. O número que eu estou simplificando tem que ser o mesmo aqui, ó. Ele vai dividir pelo mesmo número. 9 dividido por 3, faço um corte e põe, vale 3 agora. 3 dividido por 3 não vale mais, quem vale é 1. Eu posso até fazer 3 vezes 10, 30, 4 vezes 1, 4. E simplificar aqui, porque aqui termina em 0 e aqui termina em 4. Dá para dividir por 2. É mais fácil eu dividir aqui, que os números são menores. Então, aqui e aqui. Dá para dividir por 2 e por 2. 10 dividido por 2 é 5. 4 dividido por 2 é 2. 3 vezes 5 é 15. 2 vezes 1 é 2. Aqui tem mais uma que tem números mistos. Então, vamos fazer 3 inteiros e 8 nonos. Eu vou multiplicar pelo de baixo e somar pelo de cima. Então, 3 vezes 8, 3 vezes 9, vou marcar 3 vezes 9, mais 8. Isso, terço. Então, vai dar 3 vezes 9, 27, mais 8. 7 com 8 é 15. Então, vai 1, 2 e 1, 3. 35/3. Ao invés de deixar tudo igual, eu ponho aqui uma seta, que continua o exercício. O igual só fica no último. Então, esse daqui, 9 vezes 3, 27, mais 8, 35. 35, olha que eu errei. 35 nonos. 35 nonos. Vezes 5 inteiros de 2/5. Esse vezes esse, mais esse. Então, vai ficar 5 vezes 5, mais 2. E o número que vem aqui embaixo é o 5. Oh, meu Deus. 5 vezes 5 é 25, mais 2/5. 25 mais 2, 27/5. Então, olha, 5 vezes 5, 25. 25 mais 2, 27. Aí, eu, antes de multiplicar, se nós formos fazer essa multiplicação, ele tem necessidade da gente fazer a continha do lado. Mas se a gente simplificar, vai ficar mais fácil, mais simples. 35 e 5 dá para dividir por quanto? Todo número que termina em 0 e 5 dá para dividir por 5. E 35 dividido por 5 é 7. 5 dividido por 5 é 1. Continuando, 27 e 9 dá para dividir por um mesmo número. 7 com mais 2 é 9. 9 está na tabuada do 3 e 9 também. Dá para dividir por 3 e por 3. Mas também dá para dividir por 9. Se a gente enxergar que dá para dividir por 9,
A gente vai mais rápido. 9 dividido por 9 é 1. 27 dividido por 9 é 3. Então, esse não tá valendo, esse não tá. Nem esses dois. Quem tá valendo é 7 vezes 3, 21. 1 vezes 1 é 1. É aquilo que eu falei. Se colocar aqui o 1, aí a gente põe igual e tira ele. Só 21.